Amém, galera. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, proteja e ilumine. Vamos que vamos, para a glória de Deus. Mais uma mensagem enviada do trono de Deus para os nossos corações. Amém? Amém. Estamos gravando de novo. Demos um vacilo aqui, mas é assim, né? A gente vai aprendendo, engateando e o Senhor vai nos orientando. Amém. Não podemos deixar de pedir para vocês dar aquele joinha, tá bom? Compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Ajuda a palavra do Senhor ser semeada em outros corações, né? Alcançar almas, amém? Que esse vídeo aí possa chegar aos corações dos aflitos, oprimidos, necessitados, amém? Vamos fazer uma oração para a glória de Deus? Sim, nosso Deus, querido amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado pela Tua misericórdia, que é o motivo de nós não sermos consumidos. Obrigado pelos Teus livramentos, pela Tua mão poderosa. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós Te amamos, Te adoramos, Te bendizemos, Te enaltecemos, Te glorificamos. Senhor, nos cubra com o Teu sangue. Toma, Senhor, a boca, Senhor, do pregador. Fala aos corações. Faça, Senhor, entender, compreender, Senhor, quanto o Senhor nos ama e quer o melhor para a gente. Sim. Senhor, nos lava no Teu sangue, porque nós cremos apenas no Senhor como único, exclusivo, eterno, suficiente, Senhor e Salvador da nossa alma. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estou falando meio assim porque eu estou um pouco cansado, tá? A jornada não tem sido fácil, mas vamos, né, fazer o ID do Senhor. Nós iremos falar essa noite sobre a missão, né? A missão do Filho de Deus, né? Antes de nós estarmos destrechando ali o texto que Deus entronizou, colocou no nosso coração, nós queremos falar o que é uma missão, né? Queremos procurar entender o que é uma missão. Todos nós temos uma missão. Missão de ser pai, missão de ser dispenseiro ali na fé de Deus, missão de ser filho, missão de ser esposo, missão de que mais? Ser mãe, ser esposa. Ser mãe, ser filho. É isso, estamos repetindo. Mas todos nós temos uma missão, né? Um comprometimento, né? Temos que ter um foco, né? Um alvo, um objetivo. E então nós iremos falar do objetivo de Jesus. Amém. Dele ter vindo e ter encarnado, né? No ventre de Maria, vindo aqui para a Terra, né? Um Deus todo-poderoso que o gerou no céu, antes da humanidade existir. Ele foi o arquiteto de Deus, na verdade. Mas Deus viu que o povo estava encarecido, né, da graça, estava rebelde ali no pecado, na sujeira, né, na podridão. Então Deus aprove enviar o Filho dele, unigênito, né? Então nós iremos falar sobre a missão do Filho. E qual é essa missão? Uma missão maravilhosa, mas muito árdua, né? Uma missão que nos traz regozijo, alegria na alma, faz a nossa alma transbordar de felicidade. Glória a Deus. Porém, essa missão foi, porque hoje ele já está glorificado, ele recebeu a coroa. Amém. Né? Para a glória de Deus. Mas essa missão foi dolorosa, né? O machucou, né? Transpassaram ele ali com ferro, né, com lanças. Sim. E escarneceram dele, cuspiram nele, por causa do propósito, por amor a nós. Né? E muitas das vezes nós fazemos despercebido e achamos que, sabe, não, eu encontro ainda pessoas nessa mentalidade, nesse raciocínio, achando que Jesus não vai voltar mais, achando que a missão do Filho está repreendida em nome de Jesus, foi fracassada. Porque olha para o mundo e fala, nossa, olha a proporção que está tomando o mundo. Olha quantas coisas tenebrosas a gente vê no noticiário, olha quantas coisas de se arrepiar a alma. Será que Jesus vai vir? Há 2000 anos, a promessa dele de vir buscar o povo dele, né, o povo remanescente dele, que vai ser lavado, remido no sangue dele. Cadê Jesus? Mas tudo tem um período certo, o tempo certo de se cumprir. Para isso nós temos que se aplicar, né, em questão de se esvaziar de nós e pedir para o Espírito Santo nos conduzir, nos direcionar através da luz da palavra. Então aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, diz assim:
o novo nascimento. Isso Deus requer de cada um de nós. Um novo nascimento. Nós nascemos da mãe natural aqui da terra, terrena, né? Todos nós nascemos de alguma forma de uma mulher, né? Através da permissão de Deus. Sim. Não é verdade? Porque a Bíblia fala que não acontece nada se não for a permissão dele. Né? Se o Senhor não estiver de acordo. Então, Jesus, ele Nicodemos se encontra com o mestre. Né? Então vamos narrar aqui, vamos ler. E havia entre os fariseus, né, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele tinha um cargo de excelência ali. Sim. Porém, ele era o quê? Fariseu. E fariseu contrariava as coisas, né, do Senhor. Os próprios judeus, na verdade, perseguiam o mestre. Mas continuando, Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quer dizer, ele confessou. Porém, ele foi à noite, sim, no momento que tinha menos gente na rua. Né? Deduz eu, sim, né? A gente entende que ao anoitecer, né? Crepúsculo da noite, sim, há menos pessoas vagando, sim, na rua. Então a gente entende que ele estava o quê? Constrangido. Ele não queria confessar Jesus, sim, né, na luz do dia. Sim. E ele confessou ali à noite e falou que, por mais que ele estava ali do lado dos fariseus, do povo judeu que perseguia Jesus, ele falou: não, o Senhor tem um currículo, o Senhor tem como que eu posso falar? O Senhor tem, não é testemunho, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não for da parte de Deus. Jesus ele tinha assim, testemunhas oculares dos milagres que ele fazia. E creio eu que isso chegou até esse Nicodemos, né? Chegou até o Nicodemos, e Nicodemos criou dentro dele uma curiosidade de chegar até Jesus. Né? Porque eu creio que ele chegou a ver alguns milagres, presenciou alguns milagres, porque geralmente onde Jesus ia pregar, sempre tinha, como se diz, fariseus ali no meio, curioso, observando, pessoas querendo pegar ele em um moeu. E aqui está relatando que Nicodemos era príncipe dos judeus, então ele também ensinava, isso, né? Ele também ensinava o povo. Então a gente percebe que ele sabia do currículo de Jesus, com né? Certeza. Né? Do currículo, né? Certeza. Da fama de Jesus, sim, isso que eu sim, queria colocar e começar. Aí, continuando. Jesus respondeu-lhes, disse a Nicodemos, ele foi bem taxativo, olha o mestre fala: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, né, o fariseu: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que nasce da água e do Espírito... Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus ele falou assim, é necessário nascer de novo. E para isso você tem que se purificar. E estar impregnado, né, da direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, andar em novidade de vida. Aí Jesus continua: o que é nascido da carne, a repreensão, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires ter dito isso, é necessário nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. É guiado por Deus. A pessoa sabe que está tendo um vento, ela sente até ali a presença do vento, né? Ali, né? Não vê, mas não vê sente, isso, né? sente isso, sente. Sabe que ele está ali presente. Está presente, né? Isso. Porém, não sabe para onde vai nem de onde veio. Assim, aqueles que é movido também pelo Espírito de Deus. Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disto? Na verdade te digo, que nós dissemos, plural, ele estava
com o Espírito Santo ao lado dele. Que nós dissemos, e com o Pai também. Ó, na verdade eu vos digo, que nós dissemos... Onde que tá? 11. 11. Na verdade digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, no plural. Se vós falei de coisas terrestres, e não credes, não crereis se vos falar das celestiais. Não, você não está acreditando se eu falar das coisas aqui da terra. Porque, desculpa, você vê que aqui voltando só um pouquinho o versículo 10, Jesus ele pega Nicodemos ali com uma simples pergunta, né? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe disto? Então, quando ele fala que Nicodemos é mestre, é porque ele também estava sujeito ao ensino. Ele ensinava as pessoas, né? Mas ele ensinava não a respeito de Jesus. Ele ensinava dos profetas, né? Moisés, ele escrevia lá Ele era aplicado na lei. Sim, ele era estudioso, ele dava palestras, né? Pregava nas sinagogas. Mas conhecia a letra. Exatamente. Né? Ele não conhecia os mistérios de Jesus. Ele era um homem nascido somente da mãe dele, da carne. E ele não tinha nascido de Deus ainda. Era isso que Jesus estava falando pra ele. Ó, você nasceu da sua mãe, você pode até entender a letra. Mas para você entender os mistérios do reino, você precisa nascer do meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Que fala sobre o batismo, nascer de Deus. E uma questão muito importante, o estudo é primordial na nossa vida, certeza, vai nos ajudar a evoluir, né? Vai abrir a nossa mente, tal, vai nos direcionar, né? Vai nos dar um foco. Sim. Assim como o Senhor também quer que nós estejamos focados nas coisas dele. Porém, assim, a gente tende que ter muitos teólogos que às vezes perde, né? Perde ali a essência do Espírito. Né? Não quer dizer que o estudo não seja excepcional, mas a gente tem que andar com o estudo sendo guiado também através do Espírito Santo de Deus, né? Com humildade, submissão. Sim. E sabe, porque a partir do momento que a gente muito procura saber, às vezes nós ficamos altivos, quer se inchar, sabe, se exaltar, e acaba fugindo da realidade. Um breve comentário aqui. Você vê, enquanto nós estamos aqui lendo, veio uma reflexão aqui na minha mente agora. Você vê como é diferente, né? A pessoa ela ser convencida pela letra do que ela ser convencida pelo Espírito. Então, lógico que a gente tem que conhecer um pouco a letra, sim, tem que entender o que a gente está lendo, o que a gente está passando para as pessoas. Só que entre ficar com ser convencido da letra e ser convencido pelo Espírito Santo são coisas totalmente diferentes. Porque quando só a letra nos convence, a gente fica vagos. A gente fica com um ponto de interrogação na nossa mente. A gente está escutando o que está sendo lido, porém não está entrando no nosso coração. Por isso que o papel do Espírito Santo é excepcional para a gente poder compreender as Escrituras. É que nem Jesus falou para Nicodemos. Espera aí, você é mestre em Israel e você não compreende as coisas do Espírito? Como assim? Ele tinha as faculdades carnais exercitadas, mas as espirituais não. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, amém. Aí Jesus continua. 12. 13. Não, vou voltar no 12, então. Se vós falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se eu falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Glória a Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus iria ser exaltado, como já está sendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ó missão, que deu o seu Filho unigênito, ele falando dele mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sei que às vezes a pessoa já até decorou isso daqui, mas tem ideia do quanto é profundo esse versículo aqui, 16 também? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira faz a gente parar, stop, refletir. Sim. Que deu o seu Filho unigênito. É precioso demais o que Deus deu por nós. Quer dizer que Deus nos ama, quer dizer que Deus nos quer bem, quer dizer que Deus quer que nossos olhos sejam abertos. Quer dizer que Deus quer que nós sejamos felizes, alegres, repletos, plenos, sabe? Em tudo.
regozijando, em tudo satisfeito. Amém. Ele deu o filho dele unigênito, gente. Um ser que veio do céu e habitou aqui entre nós, pecadores, sabe? Falhos, sedentos, nós aqui para nos orientar, nos guiar. Então fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ó, tem esse porém, tem que crer. Uma coisa que eu ia falar que é muito importante é que as pessoas estão dando menos valor para a palavra, estão dando mais valor para, tipo assim, profecias. E a Bíblia é uma profecia viva. Sim. A palavra de Deus é uma profecia viva. Nós não devemos descartar os profetas. Sim. Não as profecias. Mas a Bíblia é o que nos fortalece. É o foco primordial. Devemos louvar, devemos orar, mas devemos também examinar as Escrituras. Porque a fé vem por ouvir, como foi dito, a palavra de Deus. Então, todo que crê. Como que eu vou crer se eu não ouvir falar? Né? Jesus deu exemplo, muitos exemplos, porque Jesus ele derrama dons sobre a vida da gente. Dom de cura, dom de profecia, dom de libertação, dom da palavra, dom do louvor, dom de caridade. Para que esses dons? Para o aperfeiçoamento dos santos. Sim. Deus fala que nós, embora nós somos peregrinos em terras estranhas, nós somos povo separado. Então, tudo isso é como se fosse algo que Deus nos dá como posso falar? Nos fortalece. Sim. Nos fortalece. É uma confirmação, é isso que eu queria falar, é uma confirmação, que ele está presente. Sim. Você vê que Deus não nos deixa vago em nada. Então, além da palavra, ele é tão caridoso, é tão misericordioso, que ele fala assim, ó, vou permitir que você veja as maravilhas. É aquela coisa, né? Os prodígios. A gente está falando sobre a missão do Filho, que é Jesus Cristo. Deus deu uma missão para ele veio até aqui, cumpriu esta missão, ele abriu passagem pra gente, para todo que nele crê, até o Pai, porém nós temos uma missão. Amém, temos que servir ele. Enquanto nós não chegar lá, nós temos nosso papel a desempenhar, como foi Amém, lido Jesus. Ontem, né? Cada um de nós fazemos parte do corpo, onde Cristo é o cabeça. Mas todos nós temos um papel a desempenhar. A gente não pode nunca se esquecer disso. Então, nós também temos a missão pra gente fazer aqui. Ele nos deu a missão, mas também deu as armas certas pra gente cumprir essa missão. Não é verdade? E tudo pra salvação. Tudo pra salvação. Para nos fortalecer, sim, edificar nossa fé, sim, com nos manter ali firme na rocha que é Ele. Então, que não pereça, mas tenha a vida eterna, todo que nele crê. Né? Jesus quer que nós crê somente. Crê que Deus vai mudar esse quadro aí que você se encontra. Crê somente. Crê que a nossa história vai ser revertida, já está sendo, em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas tem que crer, tem que confiar, tem que andar com ele. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito, Filho de Deus, único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz que é Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Quer dizer, está fazendo o que é mal, vai ser reprovada, a luz vai clarear, entendeu? Vai ser ofuscada mesmo as trevas. Sim. Por isso que as pessoas não aceitam as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Exatamente. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então vai para a luz, e é essa chama. Por isso, às vezes a gente fica falando assim, até parece que está meio desgovernado, sabe? A gente não é que está perdendo controle, mas é o fogo do Espírito Santo que nos faz querer semear, falar das boas novas do Senhor, abrir os olhos, né? Não só dos irmãos, mas os nossos mesmo. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, nos direciona. Glória a Deus. E aqui para acabar, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos,
E aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu fala sobre todos. Jesus veio do céu. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Quer dizer, Deus não deixa faltar. Aleluia. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Desculpa aí, tá? As barbeiragens, porque ficou meio aqui confuso. Na hora de ler aqui, a gente é pequenininho, mas Deus é fiel. Confuso assim, né? Nada em questão a dúvida da palavra. Mas é porque a gente vai olhando aqui o tempo, né? E já está em 21 minutos. Misericórdia, me perdoe. Tudo tá bom? Aí a gente tenta falar rápido e acaba atropelando. Mas Deus é fiel. O importante é o intuito, não é verdade? Que Deus abençoe, proteja e ilumine cada um. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Paz.